Hoje vamos falar sobre o quinto selo. Este quinto selo seria o quinto milênio desde o nascimento da Terra, ou o primeiro milênio desde o nascimento de Jesus Cristo. Comparado com os outros milênios, podemos dizer que este foi o mais tranquilo. Não foi um período que muitas guerras foram registradas como os outros. Nós tínhamos saído de um milênio, o quarto milênio, que foi marcado por guerras, por conflitos, por muitos combates. Esse milênio foi relativamente mais tranquilo em relação aos outros. Podemos chamar inclusive este milênio de Idade Pacífica. E então, essa dispensação, essa quinta dispensação da Terra, ela vai ser marcada por alguns acontecimentos muito importantes, mas o mais importante de todos será o nascimento de Jesus Cristo. Então, esse quinto milênio ele se encontra registrado no capítulo 6 de Apocalipse, nos versículos 9 a 11, que nós vamos ler o seguinte: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E deram-se-lhe a cada um vestes brancas compridas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Nós vamos ter que parar alguns momentos nesses versículos, porque aqui há algumas coisas bem interessantes para poder entender. Mas vamos diretamente ao assunto, né? Ou seja, de uma forma geral, o que se refere, o que João viu na ilha de Patmos e que ele descreve nestes 3 versículos. Já falamos que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse se referem a acontecimentos da época e todo o restante são acontecimentos que ainda iriam acontecer, estariam mais no futuro. E aqui então ele verá o quinto milênio. Então ele está vendo, eu imagino João na ilha, vislumbrando o momento em que Jesus Cristo nasce nessa terra. Porque como ele é um apóstolo e ele teve as revelações, as visões de tudo que passou anteriormente, desde a criação da terra, as referências que outros profetas haviam feito a Jesus Cristo, e aqui ele está presenciando o momento em que o Filho de Deus nasce nessa terra. Então, esse quinto milênio, ou seja, esse quinto selo referente ao quinto milênio, será marcado primeiro pelo nascimento de Cristo. Logo após o seu nascimento, também podemos destacar nesse quinto selo a criação da sua igreja nessa terra, então o nascimento do cristianismo. Muitas pessoas questionam inclusive se Cristo tinha uma igreja, se ele tinha uma religião. Então nós vamos ver aqui que realmente ele tinha uma igreja, ele organizou uma igreja. E o quinto milênio, ou seja, os primeiros 1000 anos após o seu nascimento, vai ser então marcado por esse momento em que ele vai exercer o seu ministério nessa terra, né? Então Cristo, que no Antigo Testamento era conhecido como Jeová, inclusive o profeta Isaías faz referência, e outros profetas fazem referência a ele, aquele Jeová que é citado no Antigo Testamento, ele nasce nessa terra agora com o nome de Jesus Cristo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o ministério dele aqui nessa terra. Também nesse período, também vamos falar um pouco sobre a sua crucificação e a sua ressurreição. Mas por que vamos falar bastante sobre isso? Porque
o que é mais importante é o que veio, a consequência, né, da sua crucificação e da sua ressurreição, né? Então ele chegou, ele começou o 5º milênio, mas tudo que vem posteriormente são consequências desse início, né? Então, por isso é importante, é marcado pela ressurreição, porque até então nunca ninguém havia ressuscitado antes. Então, o 5º milênio vai trazer também a ressurreição de Cristo. Cristo abre as cadeias da morte, ele é o primeiro a ressuscitar. Bom, depois vamos ter o martírio dos apóstolos, né? A perseguição aos apóstolos, e o que nós chamamos de a grande apostasia. Então são várias coisas que vão acontecer neste período. Mas primeiro vamos entender qual era o cenário da época. Nesse período, Roma era o poder geral, né? Roma dominava as nações da época, numa sociedade monárquica, né? Existia um rei chamado Rei Augustus, pois era esse o único poder a qual todas as nações estavam sujeitas. Este rei Augusto, ele havia saído de 13 grandes batalhas envolvendo países que inclusive estavam separados entre si, né? Algumas batalhas até bastante sangrentas, né? E ele sai vencedor dessas batalhas. E, claro, o milênio que nós estávamos saindo, né, que era o 4º milênio, foi um milênio marcado por guerras de todos os tipos em todos os lugares. Então, o mundo estava exausto, né, estava muito cansado, né, e nós concluímos este milênio, e a Terra, podemos dizer que ela ansiava por descanso, né. As guerras foram sangrentas, foram terríveis, foram bestiais, né, no 4º milênio. Foi um milênio marcado pela morte, né? Então a Terra estava precisando de um descanso. Então esse período Roma, ela dominava tudo, todas as nações estavam sujeitas a ela. Quais eram os sistemas religiosos que existiam nesta época? Nesta época nós tínhamos o sistema judaico, né, os judeus. Nós tínhamos os pagãos, porque tudo que não era judeu era pagão. E tínhamos também o que nós chamamos de os samaritanos, né? O que eram os samaritanos? Os samaritanos era como se fosse uma mistura entre o judeu e o que não é judeu, né? O judeu e o pagão. Então, às vezes tinha, por exemplo, um judeu que se casava com um pagão. E aí surgiu esse samaritano, né? E a diferença entre os dois era que, por exemplo, os judeus eram os únicos que proclamavam a existência de um Deus verdadeiro, né? Os filhos de Israel, né? Eles se proclamavam os filhos de Israel e falavam desse único Deus verdadeiro. Eles aguardavam o nascimento de um Messias todo-poderoso que viria tipo um conquistador e esmagaria todos os seus inimigos, né, os inimigos da pátria. Já os pagãos, eles tinham uma adoração bem diferente do que proclamavam os judeus. Os pagãos, eles tinham uma religiosidade baseada mais em rituais, né, e algumas ordenanças, mais ligadas ao politeísmo. Eles eram politeístas, ou seja, eles eram adoradores de vários deuses, né? E eles sempre esperavam que com a sua adoração eles estariam livres da ira desses deuses, né? É interessante porque esses deuses, eles estavam sempre sujeitos a vícios, a paixões, né? Onde a moralidade e a virtude, por exemplo, eram ausentes, né? Então eram formas bem diferentes de adoração entre os pagãos e os judeus, né? Agora, uma coisa que marcava os judeus também é que eles eram muito arrogantes. Os judeus, eles se consideravam os eleitos, né, os melhores, e eles não se misturavam de nenhuma forma
com nenhuma outra seita, nenhum outro tipo de crença, não se misturavam, né? Eles inclusive se consideravam superiores, eles olhavam tudo que não era judeu de uma forma desprezível, né? Ou seja, com desdém, né? Com repugnância até, com despeito, né? Então eles se achavam, né? Mas entre os próprios judeus também haviam divisões, né? Eles não eram todos pensando do mesmo jeito, não, haviam divisões entre eles, entre as seitas, né? As crenças desses judeus. E, inclusive, podemos dizer que entre esses mesmos judeus, nós temos, por exemplo, os fariseus, os seduceus, os essênios, os chamados galileus, os herodianos. Existiam várias seitas, várias ramificações e que, portanto, eles não tinham o mesmo pensamento. Eram até bem divididos, né? Mas eles viviam sob a lei de Moisés, né? Ou seja, uma lei que pregava regras muito estritas, muito rígidas, né? Eram regras sacerdotais bem diferentes do que faziam as outras crenças dos outros povos, né? Se preocupavam muito e cuidavam muito da lei, do cumprimento da lei. No entanto, eles ignoravam o espírito da lei, né? Ou seja, é uma coisa que estava escrita, tem que ser aquilo que está escrito. Então, não eram flexíveis, não havia flexibilidade, era rigidez. Talvez porque essa lei que foi dada por Moisés tinha que ser assim, porque o povo daquela época era um povo muito desobediente e quando Moisés recebe as tábuas das leis, dos 10 mandamentos, tinha que ser olho por olho, dente por dente, né? E eles tinham que aprender daquela forma, né? Depois, no futuro, quando Cristo vem, ele fala, inclusive, em algum momento do Novo Testamento, ele fala que ele não veio para mudar a lei, ele veio para cumprir a lei. Só que a partir do momento em que ele veio e cumpriu a lei, então agora as coisas vão mudar um pouco e vão passar a viver mais o espírito da lei, né? Muito bem, pois digamos que essa lei que eles estavam cumprindo seria a preparação de uma lei maior. Bom, o apóstolo Paulo, inclusive, ele faz referência a esse costume, né? E também a essa visão de que o que eles estavam fazendo era cumprindo uma lei menor em preparação para uma lei maior. Lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, ele fala sobre isso. Ele diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, olha que interessante, né? Quando ele fala de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, então aquela lei era o que os faria se aproximar do Cristo quando ele viesse. Uma vez Cristo estando entre eles, agora estariam preparados para viver uma lei maior, né? Bom, porém, muitos não estavam preparados para aquelas mudanças que aconteceriam, né? Aqueles acontecimentos que surgiriam, né? E nesse ambiente tão contrário, tão conturbado e tão confuso, né? Contrário de opiniões, surge o cristianismo. Aí dá para entender então por que houveram tantas rejeições das coisas que Cristo falava. Da infância e da adolescência de Jesus Cristo a Bíblia não fala muita coisa, né? Mas há uma passagem em que sua mãe Maria o encontra falando entre os doutores da lei, né? Ele está ensinando os doutores da lei. Então isso é marcado na sua adolescência, né? Posteriormente, nós vamos então encontrá-lo no seu batismo. A partir daquele momento, então, ele vai exercer o seu ministério. Então aí vamos começar a falar sobre o ministério de Jesus Cristo. E ele começa o ministério dele exatamente organizando a sua igreja.